Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro episódio da terceira temporada do podcast Jogando Verde. No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre um tema que se torna cada vez mais relevante no nosso contexto social: a dignidade menstrual. Para enriquecer o nosso debate e contar um pouco de seus conhecimentos referente à temática, contamos com a presença da Alice Borges, graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal da Bahia e bolsista do Grupo de Pesquisa em Saneamento e Saúde Ambiental, também da UFBA, onde desenvolve pesquisas sobre o tema. Boa noite. Como foi dito, meu nome é Alice, eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal da Bahia e eu faço parte do GESAM, Grupo de Pesquisa em Saneamento e Saúde Ambiental, e do projeto Sana Escola, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas, e ambos eles são orientados pelas professoras doutoras Patrícia Borges e Lidiane Khrushchevsky. E para falar um pouco sobre os projetos, o Sana Escola é um projeto que reúne professores e alunos com o objetivo de fazer um diagnóstico, prognóstico e plano de ação sobre a condição de saneamento e sustentabilidade de escolas públicas no município de Cruz das Almas. E o GESAM, ele avalia políticas públicas, programas governamentais, faz planejamento e gestão de saneamento básico de Salvador e contempla pesquisas de mestrandos e doutorandos nas mais diversas áreas, como, por exemplo, regionalização e saneamento básico, direito à água para moradores de rua de Salvador e direitos humanos em penitenciárias femininas. Então, para começar um pouco falando sobre o tema, é bom a gente frisar que ao longo dos últimos anos é possível visualizar um crescente aumento do debate sobre a menstruação. O tema tem ocupado as redes sociais, as conversas nas escolas e os espaços políticos que ainda não tinham sido alcançados. Em 2021 foi promulgada a primeira lei federal que promove a dignidade menstrual, que é a lei número 14.2149, que abriu portas para uma importante discussão e implementação de políticas sobre a dignidade menstrual em todo o território nacional. Desde março de 2023, essa lei passou a ser regulamentada pelo decreto de números 11.432, que visa assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos e outros cuidados básicos da saúde menstrual, com vistas à promoção de dignidade menstrual. Não falar sobre a menstruação usando nomes como naqueles dias, de Chico e outros eufemismos é uma maneira de falar sobre ela cercada de tabus que funcionam como barreiras para o pleno conhecimento sobre o funcionamento do corpo. Essa tendência faz com que muitas mulheres tenham vergonha dessa menstruação, evitando abordar o tema, pedir ajuda ou ter acesso a informações confiáveis sobre o tema. Essa barreira cultural provoca ainda estigma e bullying muito mais acentuados com as meninas, reforçando a desigualdade de gênero no ambiente doméstico, escolar e outros espaços de socialização de adolescentes. Esse tema que a gente está discutindo hoje engloba a saúde menstrual e os fatores estruturais mais amplos, como acesso à água, infraestrutura sanitária e de descarte seguro, educação, tecnologias de gestão menstrual seguras e acessíveis, serviços de saúde de qualidade e normas culturais, vinculando assim a menstruação com o bem-estar físico e emocional, igualdade de gênero e raça, educação, direitos sexuais e reprodutivos, justiça reprodutiva e direitos humanos. Para garantir a dignidade menstrual para meninas, mulheres e pessoas que menstruam, faz-se necessária a construção de políticas públicas multidisciplinares que tenham como objetivo garantir que todas as pessoas que menstruam tenham direito à infraestrutura adequada, educação menstrual, tecnologias menstruais, serviços de saúde, eventos sociais e inclusão social. É importante destacar que quando todos esses direitos não são acessados, mulheres, meninas e pessoas que menstruam não são capazes de vivenciar seus processos biológicos com segurança e dignidade, frequentemente sofrendo impactos de saúde e de exclusão social, e assim comprometendo o princípio de dignidade humana. Para avançar nesse sentido, é importante reconhecer e combater as desigualdades sociais no Brasil, ampliando a condição de direitos humanos fundamentais para todas e todos. Então, agora que a gente já estabeleceu basicamente o que é dignidade menstrual, e para começar nossa rodada de perguntas, a gente queria ouvir um pouco mais sobre sua pesquisa no GESAM e até então quais foram as principais reflexões que você tirou e como que tem sido esse processo. Para falar um pouco sobre a minha pesquisa, eu sempre gosto de começar abordando a minha principal reflexão, que é o fato de que muita gente não associa o tema dignidade menstrual como um problema a ser abordado por engenheiros sanitários ambientais, mas acontece que a falta de saneamento é uma violência de gênero, que sejam mulheres de zona rural, ou sejam moradoras de rua, ou mulheres com baixo poder aquisitivo, e até vendedoras ambulantes, elas estão correndo o risco de sofrer diariamente, porque atividades habituais como beber água e utilizar o banheiro podem parecer livres de diferenciação entre homens e mulheres, porque são necessidades básicas de qualquer ser humano, mas a falta de saneamento básico vai atingir mais as mulheres do que os homens, porque nos locais onde não tem saneamento, as mulheres elas são mais diagnosticadas com problemas de coluna, por ser papel delas buscar a água em locais distantes,
são mais diagnosticadas também com infecções urinárias, porque elas têm essa dificuldade de se higienizar e também têm que segurar a urina nesses trajetos. E também tem o perigo constante de estupros e violência nesses trajetos que as mulheres moradoras de ruas têm que fazer ao procurarem locais para fazer suas necessidades, para buscarem água, para se higienizar. Então, no campo de estudo das dinâmicas sociais associadas ao saneamento e à higiene, a pobreza menstrual e a dignidade menstrual são temas de importância imensa, porque é um estudo quase que diário do engenheiro sanitário e ambiental, a higiene e o saneamento. Então, vai surgir esse estudo que tem muita pouca literatura e pouco avanço na formulação de políticas públicas. A pesquisa, primeiramente, ela envolveu uma revisão de literatura partindo de leitura, análises e reflexões, principalmente de projetos de lei e artigos do portal periódico CAPES, que tinham um critério de inclusão para a seleção de bibliografia, como os que tratavam sobre pobreza menstrual especificamente, os que abordavam higiene e sustentabilidade durante o período menstrual, os que discutiam a evasão escolar, que é uma das grandes consequências da pobreza menstrual, e os que debatiam o saneamento e a saúde no ambiente escolar. A pesquisa, ela envolveu a coleta de dados da comunidade escolar de 4 escolas de Cruz das Almas, e a população estudantil foi alvo. A amostra foram meninas em período de idade menstrual. A gente nosso grupo passou, se eu não me engano, 3 meses desenvolvendo um questionário na plataforma Kobo, que permitiu análise de variáveis relacionadas a saneamento básico e higiene. Tinham 289 alunos nas escolas e foram respondidos e aplicados 145 questionários das seguintes escolas: Colégio Estadual Dr. Lauro Passos, Colégio Estadual Luciano Passos, Escola Municipal Francisco José Barbosa, Escola Municipal Hamilton Ribeiro Cerqueira. E os resultados obtidos por meio da aplicação desses questionários vão identificar os aspectos que a direção da escola deve analisar mais de perto através de inspeções técnicas, de forma que valide os resultados do nível de satisfação dos alunos. E essa inspeção, ela também é essencial para definir um plano de ação para a resolução dos problemas identificados, uma vez que a percepção dos estudantes, ela é validada. Boa. Você mencionou sobre as escolas que você atuou, sobre as crianças, sobre o público, né? Então, dito isso, a gente pode concordar que todas as pessoas que menstruam em algum momento são ou foram crianças. Então, pensando nisso, o que é que você pode contar pra gente que você pode observar durante as oficinas, o desenvolvimento da pesquisa, a atuação das atividades, no que tange ao acesso dessas crianças, né, desses adolescentes, das pré-adolescentes, a informação e instrução de qualidade sobre o ciclo menstrual, higiene e, acima de tudo, também a dignidade? A Lei 14.214 de 2021, como foi dito, ela criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual para distribuir absorvente de forma gratuita para adolescentes de ensino médio público. Mas, durante as realizações das oficinas em uma das escolas, a gente constatou que essa lei não era bem cumprida, visto que as alunas, elas citaram para a gente que elas tinham recebido apenas uma vez o carregamento de absorventes e depois nunca mais. E é por isso que a gente tem que começar a pensar em soluções alternativas ao legislativo, como a oficina de absorventes, que, além da ação em si, ela conta com uma palestra que eu ministro para as alunas explicando todas as questões que tangem ao ciclo menstrual, higiene e afins. E é muito notório também a falta de acesso dessas alunas à informação. Inicialmente, as palestras, querendo ou não, elas não focavam nas especificidades do ciclo menstrual. Elas eram mais com o objetivo de explicar sobre sustentabilidade, pobreza menstrual, falar sobre dignidade menstrual e explicar as características do absorvente, falar sobre como o algodão presente nele ele demora de 500 a 800 anos para ser decomposto no meio ambiente. Então, era para falar sobre essa necessidade de outros métodos e de como fazer a higiene correta. Só que, querendo ou não, a gente percebeu que as alunas elas estavam muito mais interessadas na questão do ciclo menstrual, de conhecer o próprio corpo, de como se protegerem de gravidez indesejadas. Então, teve que acontecer toda uma adaptação para que eu pudesse falar sobre isso tudo, porque, querendo ou não, eu não sou estudante da área de saúde, mas por eu ser mulher, elas confiavam em mim para que eu explicasse todas essas questões. Então, isso só demonstra que, de fato, a falta de conhecimento, de acesso ao conhecimento, vai caracterizar a pobreza menstrual. Porque se essas meninas de 12, 13, 14, até 15 anos, mais ou menos, de ensino médio público, não têm esse conhecimento que é considerado básico para uma menina de ensino médio particular, por exemplo, qual é o senso de luta que essas meninas vão ter para revogar os seus direitos básicos? Se elas não entendem o funcionamento básico do ciclo menstrual delas, como é que elas vão conseguir revogar seus direitos reprodutivos no futuro e tudo mais? Isso também só vai mostrar
o quanto o papel da escola ele é fundamental nesse ensino. Nesses questionários que a gente aplica, depois que a gente aplica eles, a gente faz todo um Excel e faz um relatório situacional para enviar para as escolas, para as direções, para ter toda essa devolutiva para eles saberem no que eles têm que melhorar no geral. E num desses questionários, eu trouxe um dado aqui, que 83,9% das alunas do Colégio Lauro Passos afirmaram que o tema menstruação nunca foi discutido em sala de aula. E no Colégio Luciano Passos, 51,8% afirmaram a mesma coisa. Então, como é que a gente espera que as alunas tenham esse conhecimento se no principal local de aprendizado o tema menstruação ele não é retratado? Porque, querendo ou não, a gente não pode esperar que esses temas sejam discutidos apenas em casa, porque os aspectos culturais e ideológicos de cada família vão influenciar nas expectativas e normas relacionadas a diversos comportamentos, jeitos de agir, e frente ao tópico menstruação não seria diferente. Então, as mulheres expostas a certas crenças vão ter influência nas maneiras que elas veem e avaliam o ato de menstruar. Então, para algumas famílias, o ato de menstruar, de falar de menstruação, é um tabu. Então, o papel da escola é atuar nesse sentido, tanto na questão biológica, tanto quanto na questão social mesmo, de explicar para essas meninas todos os direitos dela. Agora que você estava falando das meninas com quem você trabalha e da falta de informação que você reparou, em geral, né, das turmas de ensino público, como que tem sido a receptividade dessas alunas em relação ao tema e em relação à sua pesquisa? E eu falo assim, no sentido de você percebe que isso ainda é um tabu, mas elas se sentem à vontade para compartilhar, para falar sobre a realidade delas, ou não? Eu vou falar sobre minha primeira experiência, que foi basicamente a que mais me marcou. Prioritariamente, quando a gente chega nas escolas, a gente sempre vê todos os espaços misturados, meninos e meninas, todo mundo junto. Então, inicialmente, a gente tenta perceber como que tá todo mundo agrupado. Se tem mais grupos de meninas, se as meninas estão misturadas com meninos e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma palestra sobre higiene no geral. Porque, querendo ou não, quando a gente chega nas escolas, as maiores queixas dos professores, dos diretores, é a questão de ter muito papel no chão, lixo fora do lugar, os meninos, que principalmente os meninos, eles não lavam as mãos antes de comer, porque na maioria dessas escolas elas têm almoço, têm lanche e tudo mais para as crianças. Então, o foco é esse, porque, querendo ou não, a gente tem que disseminar o ato de lavar a mão, né, para essas crianças, que é a principal forma de evitar doenças diarreicas. Então, geralmente, quem faz isso é um dos meus colegas. Então, após essa palestra, que é dada para todo mundo no geral, a gente faz uma ação de botar na parede vários papéis para as pessoas escreverem o que elas entendem como higiene, os meninos, e como as meninas entendem o que é pobreza menstrual. E após elas escreverem, a gente vê o que elas entendem. E nessa escola que eu fui, elas escreveram tudo certinho, elas tinham total noção do que era, mas a gente percebia que elas não estavam tão confortáveis em fazer isso na frente dos meninos. Então, o que a gente fez foi separar elas, a gente trouxe elas para uma sala, aí basicamente só tinha eu, professora Patrícia Borja, a diretora da escola e outras meninas da equipe. E aí a gente trouxe elas para a palestra. De início, elas não estavam tão confortáveis. Elas estavam meio assim, estavam conversando uma com a outra. A gente percebia que elas não estavam tão a fundo. Mas depois de um tempo, quando o assunto meio que se tornou mais, foi meio que mais encaixado para a realidade delas, que nem eu falei, como a questão do ciclo menstrual, como se proteger de gravidez, todo esse conhecimento que elas não têm em casa e provavelmente não vão ter na escola, elas começaram a prestar mais atenção. Então, quando a gente percebe que a gente achou meio que um ponto que faz as pessoas que estão assistindo alguma palestra da gente se interessarem mais, a gente tem que começar a explorar mais esse ponto. Então, a partir disso, eu fui meio que tentando tornar toda a palestra em torno disso e sempre tentando ouvir muito elas, porque elas não estavam falando nada, mas depois de um tempo, elas começaram a se abrir. Elas que começaram mais com esse tema, fazendo perguntas, às vezes perguntas até que eu nem era tão qualificada para responder, né? Porque, como eu disse, eu não sou estudante da área de saúde. Mas, de qualquer forma, eu e as professoras, a gente ia tentando responder de uma forma que agradasse todo mundo. E aí, quando chegava mais final para o tema menstruação em si, a gente levou também um absorvente de tecido, que era o absorvente que a gente ia fazer na oficina. A gente levou o coletor, a gente levou absorventes normais,
principalmente internos, para distribuir. Elas ficaram meio sem graças, né, nessa hora. Elas aderiram muito ao projeto, tanto que na hora da oficina, elas também começaram meio sem graça, mas como a gente pensou, a gente levou vários tecidos coloridos, porque querendo ou não, são meninas de 12 anos, então a gente levou uma caixa cheia de botão, porque na hora de fazer, somente tem muitos passos, né, mas a gente tem que levar várias coisas, tecido, algodão, os botões, né, as máquinas de costura e tudo mais, e aí é uma forma de chamar a atenção. A gente deixa elas escolherem o tecido que elas querem, a gente bota o botão para elas escolherem a cor. E era tudo muito bonitinho. Então elas foram fazendo, tanto que elas aderiram tanto que isso foi no período da manhã, a gente ia fazer outra oficina e outra palestra no período da tarde. Alunas que estavam na manhã se ofereceram para ir para a aula da tarde para poder ajudar a gente na palestra e na oficina para fazer mais absorvente de tecido. Bom, você falou aí sobre toda a questão do interesse das meninas, sobre como que elas foram desenvolvendo, né, esse interesse pela atividade, a reincidência delas, na palestra da manhã, na palestra da tarde, e isso realmente é um indicador muito legal, né, do objetivo, assim, da palestra. Mas agora a gente queria saber se isso era uma área de interesse sua antes de começar, a fazer a pesquisa, se você já tinha visto algum material, algum filme, alguma coisa que pudesse também, né, ajudar essas meninas, essas adolescentes a se introduzirem dentro do assunto e terem mais interesse, e de repente fazer, um acompanhamento melhor e conhecer e dar continuidade a essa temática que vocês levaram, né, para elas. Antes de começar a trabalhar com o tema, eu nunca tinha tido um contato tão próximo com ele, mas, querendo ou não, a pobreza menstrual tem sido objeto de debate e, recentemente, no Brasil, vários segmentos da sociedade passaram a reivindicar a definição de políticas e programas públicos que vão promover a dignidade menstrual. Então, como a gente está sempre num meio que a gente acompanha internet, programas de televisão, não tem como a gente ficar de fora dessas notícias. Então, apesar de eu nunca ter tido um contato direto, eu sempre tive um interesse pelo fato de que, apesar da minha realidade não ser essa, a gente sempre tem uma vontade de ajudar o próximo. Então, para indicar um livro, uma série, eu penso que não tem como uma menina ela ir para a escola menstruada sem ter absorvente, não tem como uma mulher trabalhar diariamente sem ter, né? Então, eu li um livro recentemente que se chama Prisioneiras, de Drauzio Varela, onde ele vai abordar histórias do tempo que ele trabalhou como médico numa penitenciária. E além dele contar histórias das vidas das presas, ele aborda como absorventes eles são usados como moeda de troca na prisão e como essas presas têm que viver diariamente sem esse produto, que querendo ou não é muito caro lá. E nesse viés ainda de penitenciária, também tem a série Orange is the New Black, que retrata o dia a dia numa prisão feminina, onde o mesmo assunto é retratado de maneira até mais violenta, mais gráfica, mostrando que mulheres têm que usar sacolas plásticas, pão, algodão como absorvente, porque elas não têm recurso suficiente para comprar eles na prisão. Bom, agora, como vocês puderam ver, a gente introduziu um momento um pouquinho diferente do nosso podcast, onde a gente convidou a nossa participante a fazer uma indicação de leitura, filme, livro, que pudesse contribuir com a nossa familiarização e busca mais aprofundada no assunto, entendemos um pouquinho melhor os interesses dela, a forma como ela buscou se preparar, estudar mais sobre a temática, para que a gente continue sempre a se informar e aprender sobre uma pauta tão importante que busca garantir o acesso global a informações e recursos. Bom, o PETIES, então, vai indicar para vocês Absorvendo o Tabu, que é um documentário envolvente disponível na Netflix que aborda a questão delicada da menstruação na Índia. É dirigido por Deepti Gupta. O filme mergulha nas profundezas de uma sociedade onde o estigma em torno da menstruação persiste. Gupta destaca as tradições arraigadas e as crenças culturais que perpetuam o silêncio em torno do ciclo menstrual feminino. O documentário segue a jornada de mulheres locais que desafiam as normas sociais, buscando maneiras inovadoras de enfrentar o estigma. Além disso, Absorvendo o Tabu destaca os esforços de empreendedores sociais que lutam pela educação menstrual e pela produção acessível de absorventes higiênicos. Lançado em 2018, o filme oferece uma visão comovente e educativa sobre a luta das mulheres indianas contra o tabu menstrual. Com uma produção meticulosa, o documentário destaca a importância de quebrar o silêncio em torno do ciclo menstrual e promover a igualdade de gênero. E para falar também sobre esse documentário, ele vai contar
a história, meio que fazendo um link, assim, com o nosso trabalho. Ele conta a história nesse vilarejo indiano, né? De como os principais responsáveis pelo projeto, eles desenvolveram uma máquina para fazer absorventes biodegradáveis e de baixo custo. E aí, querendo ou não, eles vão capacitar as mulheres e as meninas da vila para trabalhar nessa produção e na venda. Querendo ou não, é uma fonte de renda também, né? Numa sociedade indiana, que é uma sociedade mais patriarcal e mais machista, querendo ou não, vai ser uma fonte de renda extra para essas mulheres. Então, mostra como é possível quebrar esse tabu, né? E como é levada a informação sobre algo que deveria ser tratado com mais naturalidade. É um documentário que ele fala muito sobre transpor essas barreiras e com muita iniciativa e altruísmo. Ai, não, gente, realmente muito interessante essas dicas. Importante, né, a gente disseminar essas produções. Então, Alice, muito obrigada por responder de forma tão excelente as nossas perguntas. Para finalizar esse episódio, gostaríamos que você deixasse uma mensagem final sobre a importância de construirmos diariamente uma luta contra injustiças ambientais, sociais e sanitárias e de que forma que você enxerga que nós podemos contribuir com essa jornada. Para a criação e implementação de medidas, tem que se ter em mente que as pessoas que menstruam, elas têm necessidade de higiene, de conhecimento, de saúde. E, além disso tudo, a gente tem que se atentar às diferentes realidades sociais e econômicas que as famílias brasileiras têm. Então, os direitos humanos das pessoas que menstruam, eles precisam fazer parte da pauta de política nacional educacional, de maneira que vá condizer com a distinção de gênero que o gênero feminino demanda, com equidade e justiça, e que, apesar da atenção recente, ainda tem uma escassez de avaliações e pesquisas sobre o assunto que investiguem a eficácia das intervenções políticas para melhorar a dignidade menstrual. E essa falta de evidências vai destacar a necessidade também de mais financiamento em pesquisas com foco em pobreza menstrual, evasão escolar, saneamento e saúde. Salientando sempre que a pobreza menstrual e a higiene menstrual estão extremamente ligadas com o saneamento e sustentabilidade, porque a falta de água e de saneamento básico causa uma pobreza menstrual. Então, quando a gente investe no saneamento básico de qualidade, em banheiros seguros, com iluminação e trancas, com papel higiênico, com pias que tem água e sabão para lavar a mão, quando todos esses fatores se alinham, é possível resolver em parte essa questão de saúde pública tão importante. Nosso papel como engenheiros sanitários e ambientais é sempre buscar a melhoria das condições sanitárias dos ambientes, os quais as pessoas necessitam de ajuda e muitas vezes não têm como solicitar, mostrando que, além da fundamentabilidade de um olhar técnico e matemático na engenharia, um olhar social e empático é tão essencial e tão importante quanto. Assim, a gente busca o desenvolvimento da sociedade como um todo e acaba que a gente atinge um desenvolvimento pessoal também nessa busca, nessa luta por equidade. Agradecemos nesse momento a convidada pela disponibilidade e interesse de estar aqui conosco na gravação do podcast Jogando Verde, e nosso agradecimento também a você que nos escutou até este momento. Lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. Para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento ao nosso Instagram, @petambiental.ufba. Fique ligado e não perca nenhum episódio.